lutar e inspirar a sociedade a acreditar que sim, um futuro melhor será desenhado, escrito e produzido pelas mãos de mulheres negras, indígenas, travestis, mulheres do campo e Em maio deste ano, foi lançada a DEB, a primeira inteligência artificial antirracista. Eu sou uma inteligência artificial em constante aprendizado. Sou mestra em diversidade e inclusão. Minha função é tirar dúvidas e bater um bom papo. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto Identidade do Brasil, IDBR, que também realiza consultorias sobre diversidade e inclusão e busca fortalecer a igualdade em todos os espaços. Fundado em 2016, o Instituto já se tornou referência no país em iniciativas sobre igualdade racial. Hoje, vamos conversar com Luana Genot, fundadora e diretora executiva do IDBR, formada em publicidade pela PUC-Rio. Luana é colunista do jornal O Globo e autora de 3 livros, entre eles Mais Forte, Entre Lutas e Conquistas e Sim à Igualdade Racial. Luana, muito obrigado por ter aceitado a conceder a entrevista aqui pra gente. Primeiro eu queria saber como surgiu a ideia de criar uma inteligência artificial antirracista e quais foram os principais desafios enfrentados na concepção da DEB? João, primeiro quero dizer que eu sou filha da PUC, É um prazer estar aqui, e a DEB, ela bebe muito do legado de tudo aquilo que eu aprendi aqui também. Então, basicamente, ela se alimenta de muitos aprendizados daqui. Criar uma inteligência artificial antirracista vem exatamente da ideia de massificar a possibilidade das pessoas terem mais acesso ao letramento racial. E aí eu vou falar um pouco desde a minha jornada aqui na PUC, em outros espaços de educação, onde eu não tive necessariamente acesso à educação antirracista, né? Então, estou falando sobre intencionalidade no que diz respeito a referências negras e indígenas, quando você está aprendendo sobre marketing, quando você está aprendendo sobre jornalismo, sobre comunicação. Se tem um ou outro professor que é um pouco mais intencional, legal, só que deveria ser um projeto coletivo. Então, quando a gente pensa na DEB, a gente pensa exatamente em poder ferramentar professores, poder dar ferramentas para alunos, para profissionais dentro de empresas, para que todo mundo, na ponta dos dedos, possa imediatamente ter, cara, eu vou fazer uma aula de jornalismo amanhã. O que eu posso falar para ter referências negras e indígenas dentro dessa matéria específica? Então, você pode fazer isso e a DEB pode te ajudar. Então, basicamente, veio de uma necessidade, que parte de uma necessidade pessoal, depois veio de uma necessidade profissional e depois veio de uma necessidade nossa como instituição, que vimos que muitas pessoas até queriam poder falar mais sobre a pauta antirracista, mas precisavam de ferramentas que tornassem isso mais fácil na ponta dos dedos. E a inteligência artificial pode ajudar a massificar essa mensagem de forma facilitada e simplificada para as pessoas terem acesso a tudo isso. E a DEB foi descrita como uma inteligência artificial que ajuda a mídia a discutir questões raciais e sociais. De que forma você acredita que a tecnologia pode influenciar e incentivar o debate sobre inclusão e diversidade no Brasil? Olha, a tecnologia ela tem o poder de escalar conversas, né? Eu acredito muito que o nosso grande desafio, obviamente pensando no país como o Brasil, que tem uma dimensão continental, a gente poder fazer essa conversa chegar nos cinco cantos de Brasil de forma fácil, simplificada, né? Porque ainda é um debate muito de bolha, de nicho, quando você vai parar para ver as pessoas que têm acesso a mais referências, a livros, até a internet, né? Quando a gente vai pensar. Porque eu posso ter ferramentas incríveis, mas se nem todo mundo tiver acesso a 5G, eu não consigo fazer com que essa ferramenta seja acessível para todo mundo. Então, acho que passa por um debate estrutural, passa por um debate onde a gente precisa fazer com que essa mensagem chegue para mais gente, mas a boa notícia é que agora temos as ferramentas, precisamos agora incrementar na questão ali da infraestrutura. Só que eu acho que mais do que a infraestrutura e a necessidade da gente escalar essa conversa, o que a gente precisa mudar é a cultura do país, né? A gente tem uma cultura que durante muito tempo negou o racismo, né? Então, a gente acreditava muito tempo que no Brasil a gente só tinha um problema social, enquanto não é verdade. A gente sabe que
7 a cada 10 das pessoas mais pobres no Brasil são pessoas negras e indígenas. E que muitas vezes, mesmo com um diploma na mão, você pode ser um filho da PUC, você pode ter um diploma da PUC, mas você não vai ter a cara de diretor ou de gerente. E aí, à medida que a gente consegue entender o quanto isso é errado, o quanto as identidades raciais, né, por assim dizer, elas ainda interferem de forma muito direta as possibilidades que você tem no mercado de trabalho, a gente percebe que a gente tem um problema e que a gente precisa mudar essa cultura. Então eu acho que a gente precisa tanto resolver um problema cultural, João, que é um problema de olhar para essa questão do racismo no Brasil e entender que a gente precisa falar sobre isso, e usar a tecnologia para escalar essa mensagem. Então são duas coisas em paralelo que a gente está trabalhando para fazer. E Luana, usando a Deb, eu percebi que ela sempre busca trazer reflexões ao usuário. Por que vocês colocaram esse mecanismo na plataforma? Porque parte de uma perspectiva que a gente chama de decolonial. A Deb, ela não está para nos oferecer, por exemplo, uma resposta. Ela tá para chamar a pessoa para reflexão, para o diálogo. Então você vai fazer uma pergunta para ela: Deb, o que é racismo? Ela vai fazer uma resposta ali, teórica, com base na base de conteúdo dela, e ela vai perguntar: o que você acha? Porque ela quer que você também reflita sobre o assunto, não que ela te traga uma resposta pronta, como a gente vê no ChatGPT ou como a gente vê em outras inteligências artificiais. O que você acha, Deb? Eu, como uma pessoa branca, eu posso dizer que eu gostaria de ter nascido negra? Pega leve, Deb. Olha, Xuxa, é bonito você dizer que admira a beleza negra, mas a estética é apenas uma das 1000 características inerentes a uma mulher preta ou parda. Xuxa, não é que você não pode, mas talvez não deva falar isso sem uma ressalva sobre todo o contexto de uma vivência feminina negra. A Deb, ela não quer ser unilateral, ela quer promover o diálogo. E nisso que ela promove o diálogo, ela faz você pensar sobre o assunto, ou pelo menos te provoca a fazer isso. E pra gente isso faz muito sentido, porque a gente acredita que as pessoas só conseguem de fato se engajar quando elas são convidadas a dialogar, a pensar sobre o assunto, e não somente ter um conteúdo que é jogado para elas, sabe? Então a gente percebeu isso e a gente acredita muito nesse diálogo como uma ferramenta para mudar essa cultura e transformar essa cultura do Brasil em uma cultura mais antirracista e mais inclusiva. Por favor, eu preciso da sua opinião, mas, mais uma vez, pega leve. Sobre essa frase na canção que diz índio fazer barulho, primeiro que não se fala mais índio, se fala indígena. Atualmente entendemos que o termo indígena é mais adequado porque índio generaliza os povos originários. E Luana, vocês pretendem ampliar a plataforma? João, eu acho que os próximos passos são passos até mais simples do que falar só sobre ampliação. A gente quer dar voz à Deb, dar voz no sentido de acrescentar o mecanismo de voz, né, que hoje a Deb só recebe texto. A gente quer poder fazer com que a Deb leia imagens, com que a Deb ela seja uma grande influência. Hoje ela tem pouco mais de 16 mil seguidores, que foram ali crescendo organicamente, mas a gente quer que ela chegue a ainda mais pessoas. A gente quer que ela seja um plugin para que as empresas, as escolas, elas possam plugar a Deb nos seus sistemas e ela possa ser um canal ali de educação continuada em relação à pauta antirracista. Então eu diria que esses são os caminhos pensando nos próximos passos, né? E basicamente, pra gente a Deb é uma ferramenta, né? A Deb é um meio para escalar uma conversa. E pode ser a Deb hoje, podem ser outros mecanismos amanhã também, mas o nosso grande compromisso é em escalar essa conversa e tornar ela um papo que você tem com seus pais, seus familiares, na mesa da sala, sabe? Então a ideia é fazer com que isso seja uma pauta fácil de ser endereçada e que todo mundo possa dialogar sobre isso sem tabu e sem medo. E Luana, você já participou de eventos muito importantes, o Web Summit Rio, o Rock in Rio. Como que a presença nesses eventos desse porte contribui para fortalecer o projeto? Primeiro, João, acho que especialmente furar a bolha, né? A gente entendeu que, obviamente, a gente quer participar muito ali das rodas de conversa que vão falar sobre diversidade, equidade e inclusão, seja no Brasil ou no mundo, mas a gente quer estar em eventos de tecnologia, a gente quer estar em eventos de entretenimento, porque é exatamente o nosso compromisso, né? E aí eu lembro muito de quando eu estudava comunicação aqui, e eu lembro que os professores ficavam ali me perguntando: qual é o seu sonho grande, Luana? Meu sonho grande é massificar
a pauta da igualdade racial, da inclusão, né? Então, é fazer com que ela chegue a cada vez mais pessoas. Então, quando a gente pensa em fazer chegar algo a cada vez mais pessoas, especialmente um tema que é tabu, que as pessoas nem sempre querem falar sobre, né? Tipo, não é um hambúrguer, não é uma coisa que as pessoas olham e falam assim, uau, quero comer, etc. Não, é um tema indigesto. Vamos combinar, não é um tema fácil para a grande maioria das pessoas no Brasil. Então, à medida que a gente consegue encapsular isso de uma forma sexy, de uma forma bacana, que as pessoas queiram ter acesso e dialogar sobre isso num festival de música ou num espaço de tecnologia, eu acho que a gente consegue fazer com que essa pauta chegue a mais pessoas e consegue fazer com que essa educação ela consiga falar várias línguas, né? Então, eu sou uma das interlocutoras, a Deb é mais uma interlocutora, e aí a gente quer fazer com que cada vez mais interlocutores possam dialogar sobre esse assunto. E como que surgiu a ideia do IDBR, do Instituto Identidade do Brasil? Você começou a articular ele já aqui dentro da PUC? Exatamente, o IDBR é filho da PUC também, somos todos filhos da PUC. O IDBR, ele nasceu de um trabalho de conclusão de curso, daqui mesmo, da área da comunicação, né? Eu tinha chegado de um intercâmbio em 2012, né? Eu fiz um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, num edital que propunha, né, que pessoas da indústria criativa pudessem participar. Então, fui muito sortuda na época também, porque o Ciências Sem Fronteiras, a princípio, era para alunos ali das ciências exatas, enfim, e aí consegui participar, mesmo sendo uma aluna de publicidade, que na época não era exatamente o foco do programa, mas foi muito importante para mim. E aí eu fui estudar na Universidade de Wisconsin, lá eu estudei marketing, business, e comecei ali a articular que era possível fazer alguma coisa que pudesse falar sobre inclusão. Eu não sabia ainda muito bem o que. Na época também fui voluntária da campanha do Barack Obama. E esses aprendizados, para além da sala de aula, que eu sempre, quando estou falando com alunos, com estudantes, eu falo, gente, procurem fazer coisas também para além da sala de aula, porque a gente não tem os aprendizados todos dentro da sala de aula. A sala de aula nos traz ali arcabouços, um ferramental, uma técnica importante, mas a gente tem aprendizados o tempo todo para além da sala de aula. Então, para mim, o importante naquele momento foi também ter ido para a campanha do Obama, participado como voluntária, registrando as pessoas para votar. E ali eu entendi o quanto a pauta da inclusão, da igualdade era importante para mim. Dito isso, né, depois de descobrir o meu calorzinho no peito, sabe, que é aquilo que te motiva, ao voltar para o Brasil eu tinha que encerrar o meu curso de comunicação aqui da PUC. E aí, pesquisando sobre vários temas, eu decidi que eu queria falar sobre identidades do Brasil, né? Basicamente, em suma, me intrigava muito eu subir o elevador e eu ver que o assessorista da PUC era um cara preto, né? E que os alunos, em sua grande maioria, eram pessoas brancas e que haviam pouquíssimos professores negros e que o pessoal que trabalhava no bandejão era negro. E eu ficava, gente, por que as dinâmicas do mercado de trabalho são assim? Por que as identidades, a gente já, a partir da forma como você quem você é em termos de raça e gênero, já determina em alguma medida as suas opções profissionais, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, secretária é uma mulher, né? Você tem poucas pessoas que têm um secretário. Secretário é uma pasta executiva em que a grande maioria são homens, né? Então, secretária pressupõe mulher. Quando você fala empregada doméstica, babá, você já pinta ali uma imagem de quem você imagina que está nesse papel. Então, eu entendi o quanto, para mim, por exemplo, a figura do Obama, ela significava uma subversão. Presidente ser um cara preto. Eu falei, nossa, é uma subversão de uma identidade, pensando a mistura da identidade racial e de gênero a um papel profissional. E aí eu queria estudar sobre isso. Vim estudar sobre isso aqui na comunicação e enfrentei resistência, né? Muitas pessoas falavam, nossa, mas esse não é um tema da comunicação, isso é um tema da antropologia, isso é um tema da sociologia, acho que a gente não vai conseguir desenvolver tanto esse tema. Então, o que eu fiz para conseguir desenvolver esse tema? Eu desenvolvi uma amostra, onde a gente fotografou alunos, funcionários aqui da PUC, que voluntariamente deram ali depoimentos sobre suas identidades raciais, né? O nome da amostra era Identidade do Brasil, Cara, Pele e Jeito, e aí eu colhi depoimentos deles para falar sobre
como era o jeito deles, né, o que eles tinham para falar sobre suas famílias e tudo isso. E aí, ou seja, dei uma roupagem mais de comunicação para esse assunto, que é um assunto complexo. Enfim, resumo da ópera, que eu posso falar sobre isso apaixonadamente por 3 horas, mas não é o caso aqui. Mas só para dizer que, para mim, foi uma experiência muito bacana ter podido dar uma roupagem de comunicação, porque eu entendi que precisava comunicar isso de uma forma muito fácil, rápida, dinâmica, e era o meu lugar de fala, né, já que eu tinha estudado comunicação. Então, o IDBR nasce aqui e depois vários professores me provocaram, falaram, nossa, Luana, acho que esse assunto é tão importante, ainda pouco falado, né? Por que você não transforma isso num modelo de negócios e alguma coisa assim? Aí eu fui migrando para outras áreas aqui dentro, fui pegando outros cursos, que é uma coisa que eu super aconselho. A PUC é esse lugar maravilhoso, onde você pode estudar comunicação, você pode pegar disciplinas de empreendedorismo, você pode pegar outras disciplinas, né, para agregar no seu saber. E aí eu fui para a área de negócios, então peguei algumas disciplinas de empreendedorismo e comecei ali a rascunhar o que seria tirar essa amostra do papel, né? Começou ali com vários rascunhos do que poderia ser, né? Primeiro de talvez colocar e fazer a amostra girar para outros lugares, mas depois fui sendo provocada a falar, cara, isso podia ser uma instituição que falasse sobre essas questões, né, raciais, de gênero, mercado de trabalho. Aos poucos isso foi se desenhando na minha cabeça, depois eu fui fazer parte de algumas aceleradoras de negócio e o IDBR nasce em 2016, finalmente, como uma instituição que se dedica a falar sobre identidades e mercado de trabalho, né? O Instituto Identidades do Brasil nasceu em 2016 com o objetivo de acelerar a promoção da igualdade racial, a partir de 3 pilares: empregabilidade, educação e engajamento. E Luana, como que o IDBR tem se articulado para o combate do racismo algorítmico? Então, esse é um assunto bastante importante, João, porque, enfim, ainda é muito novo e recente todo esse debate sobre racismo algorítmico, né? E aí a gente percebe que, por exemplo, aqui no Brasil a gente ainda nem tem, de fato, uma legislação sobre inteligência artificial e sobre quais são os limites que a gente vai colocar e que tenham, de fato, a nossa cara. Não adianta a gente pegar uma legislação, uma regulação que vem da Europa e colar na nossa realidade. E aí, recentemente, eu até faço parte de um conselho, que é o Conselho de Inteligência Artificial e Sociedade, e a gente fala muito sobre isso, né? A gente tem um site até chamado O Que Queremos da IA, que é exatamente para que a gente possa estimular, né? Influenciar a sociedade civil, você, quem está aí nos assistindo, a entender quais problemas a gente quer que a IA resolva. E o racismo algorítmico é um desses problemas. E aí vou desmistificar um pouco esse termo, racismo algorítmico, para quem não sabe, né? Eu acho que racismo algorítmico, ele não é novo, ele não tem novidade discutir sobre ele, mas ele não é novo na medida que ele é só uma extensão dos nossos próprios vieses, né? Basicamente, quando eu procurava desde do Google, né, do mecanismo que não é uma inteligência artificial generativa, quando eu procuro, por exemplo, me dá a imagem de um médico para eu colocar aqui no meu trabalhinho na imagem do meu trabalho, vem a imagem de um homem branco, né? Então, essa inteligência artificial generativa ou não, ela já vem enviesada com as nossas próprias ideias, né? A gente já tem, como eu trouxe, né, ideias ali imaginárias do que é uma secretária, do que é uma babá, e se a gente não intervir nesses imaginários, eles se perpetuam. E o problema disso é que muitas vezes a gente só quer ser aquilo que a gente vê. E à medida que eu não intervenho em imagens que já estão perpetuadas, eu faço com que as crianças, ou até mesmo eu e você, quando a gente olha aquilo, você fala, então eu vou ser só aquela profissão porque tem pessoas parecidas comigo nesse movimento. E aí, quando a gente consegue expandir esse imaginário, a gente consegue fazer com que mais pessoas consigam se ver. Enfim, então combater o racismo algorítmico é uma forma da gente conseguir ampliar os repertórios das pessoas, com que a gente consiga evitar, inclusive, de um outro extremo, com que pessoas vão para a cadeia. Então, o racismo algorítmico é também essa questão da confusão de uma pessoa e de outra. Então, não é incomum no Brasil de você pegar imagens de 2 pessoas negras e falar assim, nossa, essas 2 pessoas são super parecidas, então se eu estou julgando quem vai para a cadeia,
tanto faz, as duas são parecidas, então muitas pessoas já foram presas injustamente, muitas pessoas já foram julgadas injustamente por causa de fotos que são similares e que muitas vezes os algoritmos não sabem diferenciar de uma coisa e outra. Ou ainda, por exemplo, quando a gente fala do alcance de influenciadores negros e indígenas, né? À medida que você vai falar sobre racismo, que você vai falar sobre negro, sobre indígena, seu alcance cai vertiginosamente. Então, isso também faz parte do racismo algorítmico. Então, é um assunto que tem muitas nuances, né? Então, eu acho que o que é importante nesse momento é a gente levantar o assunto, levantarmos o tema e fazer com que as pessoas entendam como elas querem se engajar sobre isso. E o papel do Instituto tem sido, vamos falar sobre isso? Vamos fazer com que o João pense mais a respeito? E você, como um futuro jornalista, você vai falar, eu vou fazer mais matérias sobre isso. Quem está aí nos assistindo vai falar, eu sou um engenheiro da computação, eu vou tentar fazer mais algoritmos sobre isso. A gente, com a Deb, a gente quer fazer com que a Deb consiga trazer mais referências negras e indígenas à tona, né? Versus quando você vai para um mecanismo outro, essas referências elas não são necessariamente priorizadas. Então, por aí vai. Cada um tem o seu papel na luta contra o racismo algorítmico. Todo mundo tem. É preciso reconhecer que a força do nosso povo hoje vem de quem pisou nesse chão ontem. E reconhecer a nossa missão nessa noite, aplaudir quem continua nos conectando a nós mesmos. E esse é o tema dessa edição do prêmio, Inteligência Ancestral. E hoje a gente celebra os impactos de quem mostra o reconhecimento das conexões geradas pela nossa inteligência ancestral. Como surgiu a iniciativa do Prêmio Sim à Igualdade Racial e como você tem mobilizado parceiros tanto para o prêmio quanto para outros projetos do IDBR? Beleza, Bom, a ideia do Prêmio Sim à Igualdade Racial ela surgiu, né, com o time IDBR. Hoje quem está muito à frente do Prêmio Sim à Igualdade Racial é o Tom Mendes, que também é filho da PUC. A gente não se conheceu aqui, mas a gente se conheceu depois e ele é hoje diretor também no Instituto. E basicamente o prêmio ele vem para reconhecer principais talentos, né, negros, indígenas, principais práticas antirracistas, para que a gente possa celebrar e dar vazão e massificar essas práticas, essas narrativas para muita gente no Brasil, né? Porque por ser de comunicação, a gente é muito afeito às palavras, à forma como a gente vai trazer essas narrativas para as pessoas. Então, acho que tem duas frentes aqui que eu preciso trazer. Por exemplo, o prêmio se chama Prêmio Sim à Igualdade Racial, assim como tudo que a gente faz, é uma grande campanha, o Sim à Igualdade Racial para o IDBR, porque mais do que dizer não ao racismo, a gente acredita em dizer sim à igualdade racial. Dizer sim é uma virada de chave, né? À medida que eu digo sim, eu tô dizendo que eu vou ser mais proativo. Quando eu digo, não ao racismo, tá, não quer dizer muita coisa, né? Então, quando eu digo sim, eu quero dizer que eu tenho uma ação, e aí também reforço o conceito de ação afirmativa, que é de uma ação intencional para incluir determinados grupos que estão ficando para trás. E aí, além desse grande mecanismo através da linguagem que é o sim, a gente também quer reconhecer práticas antirracistas, pessoas que estão fazendo acontecer Brasil afora, e tem muita coisa acontecendo, né, João? Assim, quando você vai lá pro Alto do Xingu, você vai encontrar o Atatakalu Alapiti, que é uma liderança indígena no Xingu, que está à frente do Mulheres do Xingu, que vai falar sobre o trabalho de limpeza dos rios e de empoderamento de mulheres indígenas. Ou quando você vai aqui, você vai ver, por exemplo, grupos quilombolas que estão ali resistindo aqui no Rio de Janeiro, ou você vai pro Pará, você vai ver várias mulheres trans super ativas, fazendo várias coisas em prol das suas pares, etc. Então tem muita coisa acontecendo que a gente precisa dar vazão a essas iniciativas. Perceba que eu falei vazão e não voz. As vozes já existem. A gente está aqui dando palco, holofote, né? Então o prêmio ele serve para isso. É um momento de celebração, é um momento de crítica, é um momento de holofote e massificação dessas narrativas. Mais do que dizer não ao racismo, nós dizemos sim à igualdade racial. O que tem sido muito legal nesse processo é que vários professores em sala de aula utilizam trechos do prêmio, e aí você consegue achar influenciadores a partir do prêmio, e aí você consegue
enfim, trabalhar isso de uma forma muito multidimensional, né? O prêmio ele não acontece só para você chegar lá e entregar um troféu para uma pessoa. Ele serve como material para um professor, ele serve como emprego para um influenciador, ele serve como ali repertório para quem está ainda querendo aprender um pouco mais sobre a temática. Então acho que é um conteúdo muito rico e muito acertado que a gente teve para refortalecer essa nossa filosofia do sim à igualdade racial, de sermos afirmativos, propositivos e de trazer para o mundo narrativas que muitas vezes estavam sendo invisibilizadas. E o processo para a busca de parceiros, eu queria te dizer que é muito fácil, mas não é, é um parto. É um parto, João, porque as pessoas falam que são antirracistas, que tá tudo certo, mas na hora de investir muitas vezes não é fácil. Então, assim, eu espero que enfim, com a maturidade do tema que ele vai ganhando, apesar de avanços e retrocessos, que é um pêndulo basicamente normal da história, na história, né, de vários temas, que a gente consiga fazer com que cada vez mais empresas sejam mais intencionais nos seus orçamentos, nos seus tempos de tela, nos seus bolsos, nos tempos que cada funcionário pode dedicar ao tema. Enfim, eu acho que é um processo ainda que está em maturidade, em maturação, né? Mas acho que o Instituto ele é muito responsável em dar atração, em pavimentar esse tema, em levar isso para as mesas de decisão, seja do presidente da República, onde que eu sento com ele e falo sobre o assunto, ou um presidente de uma empresa, e colocar esse assunto na mesa de autoridade tem sido muito nosso papel, e pavimentando isso e falando sobre narrativas, sobre melhores práticas, sobre pessoas que estão ali fazendo acontecer. Eu acho que é isso, e assim a gente vai, ao pavimentar, conseguindo abrir esses caminhos, né? E quem sabe abrir os bolsos também. Aliás, quem quiser patrocinar, pode patrocinar o prêmio 2025, então só vir junto. Luana, e agora para finalizar, né? Você é autora de 3 livros, um deles está aqui exposto. Como surgiu a ideia de escrever esses livros? Veio através de uma análise da falta de assuntos antirracistas na literatura? Olha, João, é uma ótima pergunta, né? Porque você estava aqui perguntando, eu tô assim, tipo, eu falo pra caramba, né? Acho que você já pode perceber. Eu acho que o livro, assim, pensando num processo pessoal, e depois vou chegar na minha visão sobre conteúdos antirracistas. O livro, ele faz parte de um processo de catarse, né? Eu, desde pequena, assim, quando eu me vejo, eu sempre fui muito catártica, no sentido de conseguir botar para fora os meus sentimentos, meus pensamentos e tal. Obviamente, esse processo foi aprimorado com terapia. Hoje, né, o mundo é outro, muito melhor, inclusive. Mas eu acho que esse processo também é muito meu, pensando em quem eu sou e aquilo que eu entrego para o mundo, né? E aí foi aprimorado com curso de comunicação, foi aprimorado com terapia, etc. Eu acho que é menos sobre a falta de referência à medida que eu fui descobrindo o mundo de referências que tinham à minha volta, mas que eu não tive acesso. Tudo que Sueli Carneiro já nos deu, e tudo que Lélia Gonzalez já nos deu, Lélia que também tem a sua conexão muito forte, intrínseca aqui com a PUC-Rio, enfim, um acervo, um arsenal de autores negros, indígenas gigante, mas que muitas vezes a gente não tem visibilidade disso. E aí, para mim, não foi diferente, né? Primeiro, eu tive um processo de autodescoberta dessa catarse, consegui canalizar essa catarse através da escrita. Já escrevia diários quando eu era adolescente, né? Parece que agora está voltando à moda, então estou achando o máximo. Mas depois, com o tempo, isso foi se transformando em escrita de livros. E acho que vale a pena também dizer para quem está nos assistindo que é sempre legal procurar padrinhos em relação a isso. E a PUC é muito boa para isso, né? A PUC, a chancela da PUC, o ecossistema que a gente navega aqui, né? Se você esbarra aqui num amigo, em alguém, de repente essa pessoa tem um contato que pode te ajudar a publicar um livro, se essa é a sua vontade, né? E no meu caso foi a partir do momento que o trabalho foi se desenvolvendo, eu cheguei e falei assim, cara, eu quero publicar um livro, eu já escrevo muito sobre o assunto, descobri e tô lendo cada vez mais autores negros e indígenas, de novo, não foi pela foi pela minha falta de visibilidade, que aos poucos foi sendo sanada à medida que eu fui tendo sede para buscar mais adiante esses autores, e espero que esse processo esteja facilitado agora aqui na PUC, mas na minha época foi muito mais um processo meu de querer comer mais desses assuntos, mas foi um processo mais proativo. Mas aqui, por exemplo, em termos de padrinho, depois eu tive um padrinho muito importante para mim, que foi o Lázaro Ramos.
E aí eu queria escrever um livro, eu escrevi assim, Lázaro, me ajuda. Ó, Lázaro, me ajude a entender, né? Tipo, olá, crioulo. Ó, Lázaro, me ajuda a escrever um livro. O Lázaro me conectou com uma editora, e porque ele já conhecia meu trabalho e tudo isso. Então, é muito bom ter pessoas que possam te dar a mão. Então, eu quero aqui dizer que não se chega a lugar nenhum sozinha, né? Eu acho que a PUC tem muito esse ecossistema. Obviamente não é fácil para todo mundo, nem todo mundo tem o mesmo ecossistema de pessoas que podem te dar a mão aqui, né? Então eu acho que também não é um apadrinhamento fácil para todo mundo, não é, né? Super desigual, aliás, mas que é muito importante aproveitar que se está nesse espaço para tentar cavar esses contatos, porque não é só sobre técnica, não é só sobre vontade, é sobre você também se conectar com pessoas que possam te ajudar a botar essa ideia no mundo para mais gente, né? Que possam ali te apoiar para você distribuir essa ideia para cada vez mais pessoas. Então, para mim foi um processo muito importante. Aí só falando sobre os 3 livros, o primeiro é uma adaptação da minha dissertação de mestrado, que chama assim Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho. Então, logo assim que eu saí da PUC, justamente pela vontade de aprender mais sobre a questão racial, que eu fiquei carente um pouco aqui, eu fui para um mestrado em Relações Étnico-Raciais no Cefet, aqui no Rio de Janeiro também. E aí foi uma adaptação dessa dissertação de mestrado, que é basicamente um livro que explora narrativas sobre pessoas e suas escolhas profissionais. Eu quero entender por que um porteiro preto é porteiro. Por que um CEO branco, ele é CEO. O que o fez chegar até ali? Quais são as motivações dele? Ele já teve alguém que bloqueou a sua jornada? Alguém que duvidasse da sua capacidade? Então eu fiz perguntas sobre isso. Esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020 e foi muito legal. E deu uma projeção, me deu uma outra projeção como autora. Aí depois o segundo é esse aqui, Mais Forte Entre Lutas e Conquistas, e é um pouco um processo mais autobiográfico, muito inicial ainda, né? Eu ainda sou jovem, então, mas foi tipo de pegar episódios da vida e poder refletir sobre esses episódios. Eu sou mãe, eu abri uma organização, né? Então, tipo, passei por diversas questões da minha vida e eu acho que faria sentido questionar as pessoas sobre aquilo que as fortalece, mas ao mesmo tempo tensionar esse conceito de ser mais forte, que muitas vezes nós, mulheres negras, periféricas, sempre somos tensionadas a sermos mais fortes. E aí o livro tem a ver com esse processo de autoconhecimento, mas também de tensionamento desse conceito de ser mais forte sempre. Nem sempre a gente quer ser mais forte. E o terceiro é um livro infantil, porque aí já veio naquele lado materno, né? E eu sou muito fã de animação, sou basicamente os amigos dos meus filhos falam que eu sou uma personagem em quadrinhos, né? Porque eu uso óculos, eu uso batom preto, então eu sou toda uma personagem para eles. E eu acho o máximo. Não tem como me esquecer. Quando eles vêm na rua, falam: Ei, tia, eu sou a tia mesmo. E é um livro chamado Guerreiras do Sim. E justamente fala da possibilidade de a gente dizer sim às perguntas das crianças, sejam aquelas perguntas mais fáceis ou as mais difíceis. Deixar as perguntas florescerem e para os adultos entenderem que mesmo se a gente não tiver resposta para tudo, a gente pode correr atrás das respostas sim, ou pelo menos desse processo de indagar cada vez mais as crianças. Então, é isso, ainda estou para lançar outros tantos, né? Falo a beça, escrevo, e é isso, sou essa comunicadora apaixonada pela vida e pela inclusão, pela igualdade racial. Luana, agora pra gente encerrar, só um pouquinho assim, você tem algum livro para indicar para as pessoas, para quem tá nesse caminho de combater o racismo em si próprio? Alguma literatura para ajudar ela nesse caminho? Olha, como eu estudei na PUC e fiz marketing, eu vou indicar o meu. Mais Forte Entre Lutas e Conquistas. Mas assim, além do meu, tem vou falar, já sei, vou falar, chama a Debbie e pergunta pra Debbie o que ela te sugere para você poder ler, porque acho que tem também um processo, João, que é muito pessoal e íntimo, né? Você pode falar assim: olha, eu gosto muito de ler quadrinhos, eu gosto muito de, sei lá, de
ficção científica. O que você me sugeriria nesse sentido? E aí a Debbie pode sugerir. Eu acho que a gente está num caminho cada vez maior de personalização, de customização dessa jornada. Então, assim, eu posso aqui indicar coisas muito balizadas no meu próprio gosto pessoal, mas com a Debbie você pode conseguir aí coisas que podem ter mais a ver com o seu gosto, né? Mas, assim, eu acho que existem alguns cânones, obviamente, né? Existem algumas pessoas que são aquela leitura obrigatória que você não pode fugir dela, né? Então, tudo que a Sueli Carneiro falar, tudo que a Sueli Carneiro disser, né? Então, por exemplo, não só na leitura, mas em podcasts também. Eu acho que tem um podcast, né, que é o Mano a Mano com o Mano Brown e a entrevista com a Sueli Carneiro, que eu acho que é uma obra primorosa que quem puder ouvir, eu acho que é muito bacana esse diálogo entre os dois, de gerações inclusive diferentes, dialogando sobre questões importantes da pauta antirracista no Brasil. Eu acho que ler Lélia Gonzalez aqui também falando sobre uma pessoa que tem também muita cara da PUC e que leva o nome da PUC para o Brasil e para o mundo, né? Porque Lélia é uma intelectual conhecida mundialmente. Eu acho que é muito ruim a gente, como brasileiro, não beber da literatura de Lélia, especialmente se a gente é o filho da PUC. Porque a Lélia Gonzalez, ela é também muito representativa aqui da PUC, né? Enfim, tem Ailton Krenak. Eu acho que não ler Krenak, né? Então, desde ideias para adiar o fim do mundo, a vida não é útil. Eu acho que, assim, tem uma literatura ali muito importante sobre reflexões de coisas muito simples do nosso dia a dia, que às vezes a gente não se dá conta, sobre a gente não fazer uma diferenciação entre nós e a natureza. Nós somos natureza. Eu aqui sou todo um ecossistema. A gente tem vários organismos aqui na gente. Nós somos um organismo dentro de um outro sistema. Então, às vezes a gente faz essa distinção como, vamos preservar o meio ambiente. Nós somos a natureza, né? Então, acho que o Krenak nos provoca muito nesse sentido. Enfim, tem uma porção de possibilidades. Tem Nilma Lino Gomes, tem Roberto Borges, que foi meu professor no mestrado em relações étnico-raciais. Então, assim, tem uma imensidão de pessoas no Brasil e no mundo, né? Mas eu gostaria de reforçar especialmente os brasileiros que ainda são não tão lindos quanto poderiam. Eu acho que não são tão premiados quanto poderiam, mas a gente tem uma literatura imensa, incrível e que merece cada vez mais atenção. Mana, muito obrigado por conceber essa entrevista aqui pra gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.